Você sabe o que é TCPO? Tem curiosidade de saber o que é isso, para que ele serve, quais as vantagens e desvantagens em se utilizar o TCPO? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e nesse vídeo nós vamos falar sobre TCPO, sobre o que é, para que ele serve, quais as vantagens e desvantagens do TCPO. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que está me assistindo aqui pela primeira vez que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho, ou mesmo você que já acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica toda semana quando lançarmos vídeo novo e você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum vídeo. Nesse canal eu trago assuntos relacionados à engenharia civil e sempre sobre orçamento de obras. Então você vê tudo o que você precisa saber para dominar o orçamento de obras. E começando o vídeo de hoje, o que é o TCPO? TCPO, pessoal, é uma sigla que significa Tabela de Composições de Preços para Orçamentos, conforme vocês podem ver aqui ao lado. E como o próprio nome sugere, ela é uma tabela de composições de preços, semelhante a outras tabelas que tem no mercado. A diferença é que o TCPO ele é desenvolvido pela editora Pini, mas ele é uma tabela de composições de preço muito semelhante ao Sinap, que nós falamos bastante aqui no canal e que você pode assistir caso você ainda não tenha visto. Nesse vídeo que eu vou estar deixando passando aqui no card, eu vou deixar também na descrição, e nesse vídeo eu te explico o que é a Sinap, para que serve e falo tudo o que você precisa entender a respeito. Então o TCPO ele é desenvolvido pela editora Pini. A Sinap ela é desenvolvida pela Caixa Econômica Federal e existem inúmeras outras tabelas, como é o exemplo também da tabela Cicro, que nós também já falamos aqui no canal. Eu vou deixar passando o vídeo no card também e vou deixar na descrição, então depois você pode assistir esses outros vídeos para que você conheça essas outras tabelas também, a diferença entre elas, quando que é melhor utilizar uma, quando que é melhor utilizar a outra. A diferença do Cicro também para o TCPO e pela Sinap é que o Cicro ele é desenvolvido pelo DENIT. Então nós temos o TCPO que é desenvolvido pela editora Pini, o Sinap que é desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e o Cicro que é desenvolvido pelo DENIT. Mas todas elas são tabelas de composições de preços unitários. O TCPO, pessoal, tem uma característica que ele é uma tabela muito conhecida. Para se ter ideia, o TCPO iniciou-se em 1955, ou seja, são mais de 60 anos que existe essa tabela de composições de preço. Atualmente ela tem mais de 8.500 composições. Então são muitas composições de preço que você pode estar utilizando nos seus empreendimentos. Então basicamente é para isso que ela serve. Ela é uma tabela de composições de preço que você pode estar utilizando para executar os seus orçamentos de obras. Então você pode se balizar nessa tabela, nas composições dessa tabela. É uma tabela muito conhecida, muito difundida e muito bem aceita no mercado de trabalho. Uma característica do TCPO, diferentemente do Sinap e do Cicro, é que o TCPO ele é pago. Então você precisa pagar para ter acesso ao TCPO. A Sinap e o Cicro são tabelas que você consegue obter de graça. Então tem essa desvantagem aí do TCPO em relação às outras tabelas, pois ele deve ser pago, você deve adquirir o TCPO para você poder utilizar. Aí você pode me perguntar, Marcelo, e como que eu faço para adquirir o TCPO? Aí é simples, pessoal, você pode pesquisar no Google, existem alguns sites que vendem as versões físicas do TCPO, ou você pode entrar pelo próprio site da editora e lá você consegue ter acesso ao TCPO Web. Então nesse TCPO Web você vai ter acesso a todas essas composições, você tem acesso também a preços atualizados. Então a editora ela está sempre atualizando o preço dessas composições
e assim você consegue utilizar esses preços também para compor os seus orçamentos e utilizar como referência. E aí, pessoal, eu falei a desvantagem do TCPO em relação ao Sinap e o Cicro, pois ele é pago, você precisa pagar para ter acesso, mas ele tem algumas vantagens também, e é uma tabela que eu gosto muito, pois traz muitas informações que vão te ajudar na hora do seu orçamento. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador para eu mostrar algumas dessas vantagens que o TCPO tem. Então bora lá. Bom, pessoal, aqui está o TCPO. Eu separei aqui uma composição para a gente dar uma olhada juntos e entender essas vantagens que ele tem em relação às outras tabelas. Então aqui, ó, é uma composição de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados de 9 por 19 por 19 com juntas de 12 milímetros e argamassa industrializada. Então vocês podem ver que ele tem uma cara parecida com o Sinap, com o Cicro, com outras tabelas, e ele dá aqui a composição desse serviço. Então ele dá horas de pedreiro, horas de servente. Aí ele dá uma composição de argamassa pré-fabricada e os blocos que serão utilizados nessa composição. Então aqui ele fala para espessuras de parede de 9 e de 19, dependendo de como você vai utilizar esse bloco e como vai executar a sua parede. Então ele dá o consumo nos dois casos nessa composição aqui em específico, tanto para pedreiro, servente, consumo de argamassa, consumo dos blocos. Então tem aqui o consumo para cada um desses casos. E uma vantagem que eu acho muito interessante em relação ao Sinap e outras tabelas é que aqui ele já dá um descritivo do que está incluso nessa composição. Então ele fala como que você deve executar esse serviço. Aí ele fala para você considerar material e mão de obra para o preparo dessa argamassa. Ele já te dá a informação da perda que ele levou em consideração para os blocos cerâmicos, para a argamassa. Então aquela argamassa que vai cair no chão e você vai ter uma perda, ela já está aqui contemplada no orçamento e ele já informa em cada composição qual a porcentagem que ele levou em consideração. Ele já apresenta abaixo de cada composição os critérios de medição. Então, como que você deve aplicar essa composição no seu orçamento? Quais os critérios que você deve levar em consideração para utilizar essa composição? Então, o Sinap também tem isso, mas não de forma tão intuitiva e abaixo da composição. O Sinap ele tem, mas você precisa procurar um documento onde ele informa os critérios de medição. No caso do TCPO, embaixo de cada composição ele já te dá os critérios de medição dessa composição. Então isso é uma vantagem muito grande em relação às demais tabelas, pois ele já te orienta em cada composição. Todas as composições do TCPO, ele já te orienta como você deve utilizar aquela composição para que você utilize-a da maneira correta, de forma assertiva. Então isso sem dúvida é uma grande diferença e é uma grande vantagem para o TCPO. Ele te dá também os procedimentos executivos, então ele diz como você deve executar essa alvenaria. Então se você não tem muita experiência com obras, olhando o TCPO você já tem uma ideia do passo a passo que você vai precisar executar para realizar aquela composição. Então ele já te fala tudo o que você precisa fazer, o que você precisa levar em consideração, e já serve como um guia também para a hora que você for a campo, você saber como executar aquele serviço. Então essa tabela ela traz informações muito valiosas que outras tabelas não trazem. Então aqui ela fala que você deve executar a marcação e a modulação da alvenaria e dá o passo a passo, os pontos que você deve ter atenção. Então ele fala para você ter atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuado a verificação do nivelamento dessa alvenaria. Então ele já te dá o procedimento ali, os cuidados que você precisa ter na hora de executar essa composição. E o que eu acho mais interessante no TCPO também, pessoal, é que ele abaixo disso tudo, ele te dá as normas técnicas que ele levou em consideração nessa composição. Então aqui ele fala quais são as NBRs que ele pegou ali informações, ele colheu informações para executar essa composição de preços.
Então, olhando o TCPO, pessoal, você já tem base técnica de quais normas está obedecendo aquela composição, quais normas você precisa dar uma olhada, precisa entender para poder executar aquele serviço. Então, outras tabelas de composição de preço não têm esse tipo de informação tão detalhada quanto o TCPO. Então, essa é uma grande vantagem do TCPO e por isso que ele é uma tabela muito utilizada na engenharia civil. Porque além de te dar as informações ali das composições, ele ainda te dá todo um respaldo técnico. Ele te dá muita informação por trás disso. Ele te diz como executar, ele te diz os cuidados que você deve ter, quais as normas técnicas que você deve obedecer, dentre muitas outras informações. E aí, só para vocês verem que o que eu estou falando de fato é verdade, aqui ao lado nós temos outra composição que apresenta as mesmas informações. Então tem aqui todos os consumos para executar essa composição. Aí embaixo tem o conteúdo do serviço, critérios de medição, procedimentos executivos e embaixo sempre as normas técnicas. Isso todas as composições, pessoal. Aqui é uma outra composição e vocês podem ver que também tem os critérios de serviço, critérios de medição, procedimentos executivos e aí aqui em cima, que é a continuação daquela composição, ele vai dizer as normas técnicas também. Então vocês podem ver que toda a composição dentro do TCPO traz todas essas informações e todo esse background aí de informações para você ter acesso e dominar cada vez mais o orçamento de obras. Agora eu quero que você me conte, você já conhecia o TCPO? Já sabia para que ele servia? Quais as vantagens, as desvantagens de utilizar o TCPO em relação a outras tabelas como o SINAP e o Ciclo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo está sendo relevante para você. Se você quer saber mais detalhes ainda sobre o TCPO, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago outros vídeos falando ainda mais do TCPO. O TCPO tem muitas outras informações que podem ser úteis para você e é muito importante que você conheça essa tabela. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você quer saber ainda mais detalhes do TCPO, que eu faço um vídeo específico aqui trazendo ainda mais conteúdo sobre o assunto. E eu peço novamente para você que está me assistindo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal e assim você não perde nenhum vídeo. Você fica por dentro de todos os vídeos e todos os assuntos que eu trago aqui no canal relacionado ao orçamento de obras, para que você cada vez mais cresça e se destaque no mercado de trabalho. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.